Vamos para mais uma semana de episódio novo de The Last of Us. Chegamos no quarto episódio da segunda temporada e passamos da metade da temporada. Afinal, ao todo, vão ser 7 episódios e eu confesso que eu já tô com saudade antes mesmo de acabar. E sim, eu sei que eu atrasei um pouco para postar esse vídeo aqui, porque geralmente eu posto na segunda-feira. Mas assim como 2 milhões de pessoas, eu também estava lá no Rio de Janeiro vendo a Lady Gaga, e na segunda-feira eu não tive condições de gravar um vídeo aqui para vocês. Mas antes tarde do que nunca, né? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nesse quarto episódio, e lembrando que esse vídeo aqui vão ter spoilers. E se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva. Falo muito sobre filmes, sobre série, e tô fazendo uma cobertura completa sobre The Last of Us aqui. E se puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. E também deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da temporada de The Last of Us até agora. Vamos conversar aqui embaixo. Esse episódio se chama Dia 1, o que eu acredito que tenha muito a ver com o começo dessa jornada da Dina e da Ellie atrás dessa vingança pela morte do Joel. Ele é dirigido pela Kate Harrow, que é conhecida por dirigir as séries Locke e Sex Education. E olha que curioso, o diretor do episódio anterior, chamado Peter Howard, é conhecido por dirigir cenas e histórias LGBTQIAPN+. Ele, inclusive, dirigiu o episódio do Bill e do Frank na temporada passada. Mas foi nesse quarto episódio que vemos, de fato, temas LGBTs na história, tanto na direção de arte, quanto também na narrativa dessas personagens. Mas eu vou chegar lá. Antes, a gente precisa falar sobre o começo desse episódio, que é um flashback de 2018, onde acompanhamos um grupo de soldados do Fedra. Lembrando que é uma organização que cuida ali da quarentena de Boston. É aí que conhecemos o Isaac, o capitão dessa unidade, que acaba se juntando ao grupo dos lobos. E essa cena é muito bem construída, desde os diálogos dos soldados, onde um deles conta a história sobre os eleitores, que depois a gente vai entender que se trata dos cidadãos que vivem na quarentena e são chamados de eleitores por ironia, pois eles perderam o direito do voto. E essa cena fica ainda melhor quando conhecemos o Isaac pela primeira vez. Ele é o capitão daquele grupo e sabe que aquilo não é o certo. É muito típico dos soldados em guerra que se acham superior e até desumanizam a população. E durante essa conversa, eles chegam até um grupo ali desarmado. O Isaac desce e tira o soldado mais jovem do carro para depois matar todos os outros. A partir dali, ele se alia ao grupo dos lobos e anos depois se torna o líder deles. Lá pelo meio do episódio, a gente vê uma cena muito impressionante do Isaac torturando um serafita. Essa cena também é magnífica porque começa no Isaac esquentando ali uma panela e falando sobre sair com mulheres e tudo mais. Tem todo um diálogo ali antes e depois é mostrado um homem completamente nu e muito machucado. Eles acabam conversando sobre quem pode ganhar daquela guerra entre lobos e serafitas. E o homem diz que um serafita jamais se tornaria um lobo, mas que há muitos lobos mudando de lado. E quando Isaac percebe que não vai conseguir tirar mais nada dali, ele acaba matando o homem. E eu preciso falar do trabalho impecável do ator Jeffrey Wright. Foi a escolha perfeita para esse papel. Ele não só se parece com o personagem do jogo, como também ele sabe utilizar muito bem o tempo de tela dele. Ele apareceu por poucos minutos, mas já conseguimos ver a perversidade desse personagem. E é muito sobre um líder que está tentando fazer o certo, mas o certo não significa o certo para todo mundo. Afinal, ele saiu dos Fedras, pois não concordava com toda aquela violência, mas hoje ele utiliza dessa violência para conseguir o que quer. Não só ele, como também aquele jovem que ele tirou do carro anos antes. Agora ele está muito mais conformado com toda essa violência. Enfim, eu acho que vão ser personagens que vão agregar muito para a história. Eu tô bem curioso para ver como que ele vai, o Isaac principalmente, vai lidar com a Abby futuramente. Enfim, tô bem curioso para ver todas essas cenas deles juntos. E agora vamos falar sobre as nossas protagonistas desse episódio, que é a Ellie e a Dina. Elas caminham ali rumo a Seattle, atrás da Abby, né, para se vingar. Só que no caminho elas passam por Capitol Hill, que é uma parte ali de Seattle que acontecia muitas manifestações pró-LGBTQIAPN+. E por isso elas encontram diversas bandeiras de arco-íris por toda a cidade. E sem saber o que significam, a Ellie diz que acha que eram pessoas muito felizes e muito positivas com as coisas. E é muito engraçado como existem muitas coisas sobre o nosso mundo que elas não fazem ideia que existam. Como a bandeira LGBTQIAPN+, que elas fazem parte, mas não sabem, e até mesmo o teste de gravidez que vai ser falado mais pra frente no episódio. Bom, enquanto a Ellie espera ali do lado de fora, em uma rua, a Dina procura por remédios em um estabelecimento. E lá acaba encontrando um objeto misterioso, que não é mostrado
explicado ali a princípio, mas a gente já sabe o que é, que se trata de um teste de gravidez. E a regra no audiovisual é clara: se o personagem tosse, muito provavelmente ele está doente. E se uma mulher vomita, muito provavelmente ela está grávida. Lembrando que ela acabou vomitando ali no episódio anterior quando vê um monte de serafitas mortos. E depois disso elas vão parar numa loja de discos. Mas antes, a Dina precisa explicar para Ellie que não dá para chegar ali na luz do dia, andando a cavalo, perto dos lobos, pois ela seria um alvo muito fácil. Dá para ver em como a Dina é muito mais racional e estratégica que a Ellie. A Ellie é muito mais impulsiva mesmo, mas claro que ela vai adquirindo uma maturidade ali maior ao longo da história. Enfim, elas entram nessa loja de discos e é uma parte muito legal. The Last of Us tem uma ligação muito interessante com a música. O Joel, por exemplo, tocava violão e a trilha sonora da história é quase que um personagem à parte. Nessa cena, elas passam por diversos discos que acredito que são os favoritos ali dos diretores e criadores da série. E no andar de cima, a Ellie encontra um violão em perfeito estado e lá toca a música Take On Me, do a-ha, e as duas choram. Muito provavelmente elas choram lembrando do Joel. E um acerto da série é ter criado uma conexão muito boa entre a Dina e o Joel antes dele morrer. E isso faz total sentido porque faz com que a Dina esteja ali não só para ajudar a Ellie na vingança, como também vingar um amigo que ela perdeu. No jogo, essa conexão não é tão forte, na verdade quase não existe. E aqui eu achei muito bonitinho o fato da Dina ter o Joel como seu amigo. E bom, depois dessa cena comovente, elas esperam anoitecer, como a Dina aconselhou, e entram na sede ali dos lobos escondidas. Só que lá elas encontram diversos homens mortos pelos serafitas. E mortos de uma forma muito brutal. Dá pra ver que essa guerra é violenta e fatal para ambos os lados. E nesse momento, pra mim, é o ápice do episódio, quando um grupo de lobos entram no lugar onde elas estão e elas precisam se esconder deles. Mas aí acontece algo que é muito frequente nos jogos, que é a Ellie atacando esses soldados na surdina. Aqui na série, esse movimento é muito mais difícil, pois a gente tá falando de uma garota de 19 anos, magricela, medindo força com um homem muito mais forte. Então é muito mais verossímil que ela não consiga aplicar esse golpe com facilidade. E claro, isso acaba dando errado e as duas precisam fugir desses homens por uma estação de trem. E se você joga The Last of Us, você sabe que estação de trem não é um bom sinal, pois lá tem muitos infectados. E lá a gente tem uma tensão muito bem construída, com os soldados ateando os sinalizadores ali no chão e despertando o Cordyceps. E as duas passam a esperar pelo pior e o pior acontece. Um grupo incontável de infectados acaba aparecendo por todos os lados e correndo atrás delas. É realmente uma cena eletrizante e de tirar o fôlego. As duas conseguindo sair dali no último segundo, só que para proteger a Dina, a Ellie acaba sendo mordida por um infectado. E toda a consequência dessa mordida é muito bem feita. A Dina não acredita a princípio que a Ellie é imune e isso é completamente compreensível. Afinal, com a Ellie infectada, a Dina também corre perigo. E é aí que a Ellie precisa provar que não vai se transformar e elas precisam passar um tempo ali esperando. E tudo isso com a Dina apontando uma arma para a cara da Ellie. E quando ela se dá conta que a Ellie não vai se transformar em um infectado, ela tem uma atitude completamente impulsiva. Ela conta que está grávida e logo em seguida parte para cima da Ellie para beijá-la. É engraçado que isso acontece logo em seguida, mas acho que quando você passa por uma experiência assim de quase morte ou de achar que uma pessoa que você gosta muito vai morrer, o alívio é tão grande que te faz querer fazer sexo com aquela pessoa. E as duas finalmente fazem sexo, algo que é muito marcante ali no segundo jogo e muitas pessoas esperavam por isso. E a partir daí, eu confesso que o episódio decai um pouco pra mim. Quando elas acordam ali na manhã seguinte, elas falam sobre ter um filho. Também falam sobre o Jesse ser o pai, que todo mundo ali vai ter que cuidar de uma criança. E a Ellie acaba falando que vai ser pai também. E eu confesso que achei essa cena um pouco cringe. Eu entendo que era pra ser algo engraçadinho ali, fofo, mas pra mim não funciona muito não. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa cena. Bom, e no fim ali do episódio, elas presenciam uma guerra começar entre os lobos e os serafitas. A Ellie diz que agora tudo mudou, afinal a Dina está grávida e ela precisa ficar para trás. Porém, a Dina responde que na verdade as duas estão juntas ali e dá a entender que a Dina vai com ela. No jogo, essa jornada é diferente. A Ellie vai sozinha e deixa a Dina para trás. Mas na série eu acredito que isso pode ser diferente. Ficou muito claro pra mim que o Jesse vai atrás delas, pois ele é mencionado algumas vezes nesse episódio. Pode ser que ele apareça já no próximo. E também acredito que o Tommy vai aparecer, pois eles não desperdiçariam esse personagem
não mostrando ele. Ah, e lembrando que esse é o segundo episódio consecutivo que a Abby não aparece. Eu suspeito que ela pode aparecer também nesse quinto episódio. Afinal, onde a Ellie e a Dina vão estar, que é onde está acontecendo a guerra ali entre os lobos e os serafitas, é mais ou menos onde a Abby também está. E eu vi uma galera falando sobre o luto da Ellie ter passado muito rápido, né? Pois ela tem várias cenas ali que ela tá mais descontraída, fazendo graça, rindo. E olha, eu acho que há alguns fatores para ela não estar tão deprimida ali o tempo todo. Primeiro, que ela é super jovem, né? Ela tem 19 anos. Segundo, que elas estão descobrindo coisas novas, uma jornada nova, cheia de acontecimentos e coisas que elas não conheciam. E além disso, a Ellie tem a companhia da Dina, que é a garota que ela gosta e elas duas estão dividindo aqueles momentos. Tudo isso contribui para que a Ellie não fique completamente triste. Claro que se ela tivesse indo sozinha, ela teria um outro tipo de comportamento e humor. Mas o luto tá sim ali dentro, junto com esse sentimento de vingança. E eu tenho certeza que tudo isso vai vir à tona quando ela ficar frente a frente com a Abby. Eu achei um bom episódio com momentos muito bons, mas confesso que essa parte final ali do episódio, com a Dina e a Ellie, eu não gostei tanto. E quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio, deixem aqui nos comentários. Lembrando que no domingo que vem tem episódio novo e na segunda-feira trago uma análise aqui de tudo que eu achei. No geral, eu tenho gostado muito dessa temporada, eu acho que eles estão sabendo dividir muito bem a história entre os episódios ali. Claro que não vai dar para contar a história do segundo jogo completo nessa temporada, eles provavelmente vão dividir para uma próxima temporada, mas até então eu acho que tá sabendo distribuir muito bem essa história. Enfim, não deixe de comentar aqui o que vocês acharam, deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima, tchau!